Pronto, estamos aqui de novo. Dessa vez é para valer. Então vamos lá. Vou chamar a Camila e vamos começar a aprender. Deixa eu achar a Camila por aqui. Pronto, Camila. Agora é para valer. Vamos começar às 19, porque a gente tem exatamente uma hora cravada no tempo, senão o Insta desloga. Perfeito. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a tua participação, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo. E queria também falar da importância desse tema para as pessoas que estão assistindo a gente. É interessante a gente precisar abrir um espaço para falar especificamente do direito das pessoas que têm TEA, porque a gente precisa pensar que antes desse direito estar estabelecido, existe uma Constituição que defende o direito deles, porque eles são cidadãos como todos nós. Existe uma lei anterior, que talvez a Camila fale um pouco sobre isso, que é a lei da pessoa com deficiência, e agora a gente vai falar especificamente dos direitos que envolvem o transtorno do espectro autista. Então, como eu falei para vocês, é um prazer estar aqui com a doutora Camila. A doutora Camila, ela é advogada, ela é mestre em Direito pela USP e ela é mãe do Tonico, uma criança dentro do espectro autista. Então, Camila, eu queria te ouvir um pouco. Esse convite foi motivado principalmente pela publicação da Cartilha do Direito das Pessoas com Autismo, né, agora acho que em maio que foi publicada. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre você, como que você chegou até aqui, né? E depois um pouco sobre a cartilha. Então vamos. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer poder dividir o meu pequeno conhecimento, porque então vou contar um pouquinho da minha trajetória. Na verdade, eu advogo, né, já há mais de 20 anos, e eu não estava nessa área, até porque é uma área que, na verdade, a gente vai comentar. É uma área muito nova. Como a senhora comentou, doutora Rosa, a Constituição Federal já garante o direito dos cidadãos, mas o fato é que, para as pessoas com deficiência, existe uma convenção internacional da ONU, da qual o Brasil é signatário, que ela data de 2006. Então, se a gente pensar, ela diz, se eu não me engano, de setembro ou outubro, não tem nem ainda 14 anos, não fez nem, Uhum, nem na maioridade, né? uhum, A maioridade são 18 anos. E é curioso porque essa convenção é de 2006, a lei do autismo é de 2012, que a gente conhece como Lei Berenice-Piana, e o Estatuto do Deficiente de 2015. É interessante observar que os autistas, através da Berenice-Piana e desse movimento que aconteceu, se anteciparam e conseguiram antes do Estatuto Geral do Deficiente. Então é curioso porque a gente tem a lei específica dos autistas anterior a dos... Mas, enfim, isso são singularidades do nosso sistema legislativo, que não segue necessariamente uma regra de maior, médio e menor, né? Então, assina a convenção, faz uma lei específica e volta e faz o decreto geral. Então, a primeira coisa que eu noto é que, enfim, a gente aqui está sendo bastante pioneiro no sentido de divulgar esses direitos, porque a lei, sob o ponto de vista técnico, ela existe no momento que ela é promulgada. Agora, o que a gente fala é da lei que pega e a lei que não pega. Então, uhum, o que acontece? A lei do autismo, que protege os direitos dos autistas, ela acabou pegando muito mais do que até o Estatuto do Deficiente por conta da visibilidade. A gente tem que considerar que hoje em dia é um assunto que está presente na mídia com certa frequência, então as pessoas estão um pouco mais sensíveis a isso. Com relação à cartilha, né, que foi comentado aqui, o que acontece?
A OAB, por exemplo, de São Paulo, que é a maior seccional do Brasil, não tinha uma cartilha ainda específica do direito dos autistas. Então, assim, é por isso que eu digo que é tudo muito novo e a gente tem que realmente abrir espaços, como está sendo aberto nesse momento, para a gente divulgar o máximo de conhecimento possível. Uhum. Porque é uma coisa muito misteriosa e nebulosa, as pessoas não têm muito claro quais são os direitos. Então, foi justamente por isso que o ano passado foi aberta a comissão, a primeira comissão de direitos só dos autistas da OAB, em São Paulo, da qual eu faço parte, e a nossa primeira iniciativa era justamente de fazer uma cartilha e distribuir essa cartilha na caminhada do autismo, que seria dia 5 de abril. Uhum. Uhum. Nós ficamos com isso parado, mas a ideia era justamente essa, para democratizar o conhecimento e levar para o maior número de pessoas. A gente tinha conseguido emitir 5.000 cartilhas, então eram 5.000 informações físicas que a gente ia distribuir. A cartilha, para quem tiver interesse, está disponível na internet. Era isso que eu te perguntar, onde que as pessoas podem fazer o download da cartilha? Eu tenho um PDF dela, que eu acho que é super interessante, as ilustrações, inclusive, são lindas. Então, quem tiver oportunidade... Eu não sei se você observou, doutora Rosa, mas as ilustrações foram feitas por uma menina que está dentro do espectro autista. Ah, que legal, super, eu achei linda, linda. Eu ia comentar com você, o projeto editorial é bem legal. Foi um projeto, na verdade, que foi abraçado assim, com muito amor. A gráfica mesmo fez todo o projeto editorial a custo zero para a gente. Então, assim, é um tema que eu acho, inclusive, que gera muito empatia. Então, é o que eu falo, de vez em quando a gente vai falar aqui sobre vários direitos, vai falar sobre preconceito, sobre bullying. Sim, essas coisas existem. Mas eu sinto que a sociedade está muito mais aberta para recepcionar, acolher os autistas do que propriamente discriminá-los, enfim. E a minha trajetória é essa. Na verdade, eu trabalhei 20 anos na área tributária, trabalhei sempre com essa área, nunca nem me passou pela cabeça trabalhar com direito de deficientes ou de autista, até que isso bate na sua casa, né? Então, aí bate na sua porta, você tem o diagnóstico do seu filho e você descobre que muitas coisas não são tão fáceis quanto deveriam, porque a lei exige. Vou começar, então. Qual foi o meu primeiro despertar? O tratamento médico, né? Então, aquele momento em que você tem o diagnóstico, você recebe a prescrição médica, é um tratamento que a gente chama intensivo, né? Com uma grande quantidade de horas. Uhum. Se você tem um plano de saúde, você começa a mandar os recibos lá e recebe o seu reembolso e parece que está tudo sob controle. Você fala, que bom, vou poder tratar meu filho. Eis que passa um mês, 2, 3, no terceiro você recebe uma cartinha dizendo que você esgotou a quantidade de terapias que a ANS permite por ano. E aí, eu, como advogada, fui descobrir que existia um limite. Quer dizer, para mim isso é uma coisa que nunca passou na minha cabeça. Como que alguém está no limite? É a mesma coisa. Eu sempre faço em paralelo. A pessoa tem câncer. Olha, você pode fazer 12 químios, hein? Passou de 12 só ano que vem. Então, assim, é mais ou menos falar isso. Só que como o autismo é uma condição, né? Uma condição neurológica muito específica e ainda bastante desconhecida, por exemplo, do Poder Judiciário, a princípio as pessoas não viam muito problema em haver uma limitação. Ok, 40 sessões por ano, que é o que a ANS prescreve, 40 parece razoável. Se a gente pensar que um neurotípico tem direito a 12 sessões, poxa, estou abrindo 40, tá bom isso. Só que aí quando você precisa usar, é que descobre que não funciona, e aí teve todo esse trâmite de eu ter que processar o plano de saúde, e foi nessa hora que aquela coisa, eu imagino que para os médicos também seja assim, eu falei, eu não entendo disso, vou procurar alguém especializado. Porque meu negócio é tributário, não conheço direito. Então, não vou me arvorar na qualidade de advogado e fazer para o meu filho. E não encontrei. Eu não encontrei ninguém que fosse especializado. Então, eu fui atrás de alguém que fizesse processo de plano de saúde. E aí, a gente fez uma parceria, na verdade. Eu falei, olha... Ela falou, mas eu não conheço nada de autismo. Eu falei, então, a parte do autismo, pouco que eu conheço, eu te passo, a gente vai inicial. E funcionou muito bem. Isso coincidiu com o fato de eu começar a ter cada vez mais questões para ser resolvidas. E uma coisa que eu fazia muito era, às vezes, eu deixava minha mãe para levar meu filho no tratamento e tal, e eu não convivia muito na sala de espera do médico, na sala de espera do psicólogo. No momento em que começou a fazer um tratamento intensivo,
Minha mãe podia me ajudar um dia ou outro, mas eu tive que ser vários dias da minha semana para levar. E eu observei o universo que tem, né, nessas salas de espera, das mães esperando as crianças, e quais são todas as dificuldades enfrentadas. E eu falei, caramba. É interessante, Camila, você estava falando, eu estava aqui pensando, alguém que tem transtorno do espectro autista tem direito, a princípio, do mesmo número de sessões de que alguém que tem o desenvolvimento normotípico. Só que o que a gente estuda, o que a gente vê é que os gastos com o tratamento, com as intervenções ao longo da vida, intervenções de saúde, né, de alguém que tem transtorno do espectro autista, 12 vezes mais quando você compara com alguém que tem um desenvolvimento neurotípico. E uma outra coisa que é interessante é entender também que nos casais, né, os pais de crianças que têm transtorno do espectro autista, muitas vezes um deles não consegue trabalhar para dar o suporte para o filho. Então, você tem um gasto que é 12 vezes maior, né, com uma receita que cai pela metade, porque só um dos dois consegue trabalhar. Realmente é um desafio. Exatamente. E aí foi a hora que eu percebi, falei, caramba, tem uma demanda aqui, né, reprimida, e obviamente ali numa sala de espera eu comecei a fazer alguns esclarecimentos, assim, a título, né, do pouco que eu conhecia, e fui estudar, e aí me interessei muito. Achei que era um universo muito interessante, até porque o que eu falo sempre, eu estava acostumada a lidar com CEO de empresa, né, porque eu trabalho na área tributária, meu objetivo era chegar no final do ano e a pessoa ter um bônus maior, porque economizou tributo. E hoje em dia eu tenho um impacto na vida das pessoas que é completamente diferente, né? Uhum. Foi muito gratificante para mim, porque, enfim, hoje em dia meu filho está numa situação equacionada, ele está com 11 anos, os tratamentos já foram e tal, e eu vejo o impacto positivo que eu posso fazer na vida das pessoas, auxiliando a terem todos os direitos. Por quê? Porque os direitos existem, estão lá, né? Na lei Berenice Piana, que é a lei de 2012, e garante o quê? Tratamento digno, alimentação, medicamento, tratamento multidisciplinar, matrícula na escola não pode ser negada, tem uma série de direitos que estão garantidos ali, mas que no dia a dia não são respeitados. Então é nesse momento que eu acho que é muito importante que os pais se empoderem desse conhecimento. Nem tudo você precisa de advogado, é o que eu falo aqui. O objetivo não é dizer para você, enfim, para quem está nos ouvindo, vamos entrar com ações amanhã, vamos fazer um pacote. Não é isso. É as pessoas conseguirem interiorizar esse conhecimento e fazer valer no dia a dia nas pequenas coisas. Então, assim, eu sinto que uma demanda muito, muito grande é a questão da escola, né? A questão da escola é uma demanda muito grande. A questão do plano de saúde também. Vamos explicar, então, vamos começar pelo plano de saúde para dar Tá legal. Então vamos começar por aí. por aí. Então, normalmente, o tratamento de TEA implica uma quantidade grande de terapias psicológicas, né? Seja comportamental, ABA, Denver, Uhum. se for. Fono alguma, porque tem muitos deles não têm, né, capacidade de verbalização, precisa de ser desenvolvido isso, terapia ocupacional. O que a ANS hoje em dia fala? A ANS ela é a Agência Nacional de Saúde e ela emite uma lista, mais ou menos com uma periodicidade de 5 anos ela troca, em que ela inclui terapias que são cobertas, então que os planos de saúde têm que cobrir sem discutir. Entre elas está a psicológica, está a fonoaudiológica, está a terapia ocupacional e o ano passado entrou a ecoterapia, que até o ano passado. Uhum. Então nós temos hoje em dia essas 4 que são grande parte das prescrições médicas estão abolidas. Uma lista, a ANS faz uma lista de mínimo. Então ela fala que terapia psicológica, quando tiver o CID do autismo, que é o F84, um mínimo de 40 por ano de psicológica. Fonoaudiológica, 96. Terapia ocupacional, ela fala também em 12. E aí o que acontece? Fonoaudiológica, se a gente pensar uma criança 2 vezes por semana, terapia, 96 mais férias tal, acaba dando o ano inteiro. Só que a psicológica Uhum. para bater. E aí a gente tem um histórico de diversas motivações para os planos não reembolsarem integralmente. A mais clássica, eles não são obrigados a pagar um determinado tipo de terapia. Então, eles têm que ter psicólogos na rede deles. Se tem psicólogo, seja formado ou não em terapia comportamental,
isso não importa, eles deram o que lhes cabia. Outra argumentação é que eles têm a obrigação de fornecer apenas 40 sessões por ano, e que então a pessoa tem que fazer 40, e depois disso vai fazer aniversário, o plano esperar o plano fazer aniversário de 1 ano, e zera, teoricamente, a quilometragem, e tem mais 40 anos, 40 horas. 40 horas por ano, né? Temos que lembrar, por ano. E a terapia ocupacional, eles às vezes aceitam como fisioterapia, então é um limbo. Mas o fato é que a família acaba sentindo a negativa com relação à terapia psicológica. E aí, qual é a argumentação em que a gente tem observado no Poder Judiciário como um todo que isso tem caído? Por quê? É preciso fazer uma reclamação na ANS. Né? Então, teoricamente, a pessoa, quando recebe essa negativa, poderia reclamar na ANS. Mas a ANS tem essa listagem mínima e ela não pode, como órgão regulatório, falar, não, então pague mais, sei lá, 200 vezes. Então, infelizmente, nesses casos, tem que realmente recorrer ao judiciário e, felizmente, o Poder Judiciário, no começo, se eu disser, há 7, 8 anos atrás, não conhecia nem o autismo. Hoje em dia, muitos juízes conhecem, sabem o que se trata, conhecem até o termo ABA, enfim, eles já estão se familiarizando. É o que eu sempre digo, é uma legislação nova. Se é uma legislação nova, demorou para chegar no judiciário. Por isso que a gente não tem ainda uma coisa definitiva. Por isso que cada um tem que brigar sozinho. Esse que é a pena, né? E o Poder Judiciário tem reconhecido que não pode ser limitado à quantidade de sessões, que o médico é o senhor do tratamento, e é ele que tem que dizer qual é o tratamento que é adequado para aquela indivíduo e em que quantidade. Não cabe ao plano, que é um plano, na verdade, é uma empresa leiga em matéria de saúde, ela é uma empresa que visa seguro, né? O reembolso, essa é a natureza de um seguro de saúde, né? O sinistro Então, não cabe a ele definir quem que vai tratar em nada. Então, essa é a forma que a gente tem conseguido... Camila, deixa eu aproveitar, só que você vai falando, vem algumas dúvidas. Por exemplo, quando você procura um plano de saúde e o plano de saúde você solicita por uma psicóloga analista do comportamento, né, ou tipo de terapia analista do comportamento. O plano fala assim, não, eu tenho. Que garantias você pode pedir desse plano? Ou existe alguma lei que diga, olha, precisa ter um título de especialização em aba, ou precisa estar ligado à Associação Brasileira de Psicologia e Medicina do Comportamento, tem que ter alguma especialização? O que me garante, que me dá tranquilidade, que quando o plano me fala, temos analistas do comportamento, eu acreditar? Não existe. Essa parte ainda não está totalmente regulamentada. Isso, na verdade, é mais do que uma lei, tem que ser um regulamento da própria Associação de Psicanálise. Então, ela que na verdade, nesse caso, a associação é a ABPMC, é a Associação Brasileira de Psicologia e Medicina do Comportamento. Então, e aí o que acontece? A gente, em juízo, quando acontece esse tipo de coisa, que não é, obviamente, uma novidade, eles falam, não, nós temos, e indicam clínicas, a gente sempre pede que o juiz faça ser provado no processo que a pessoa tem realmente especialização, que seja uma pós-graduação em sentido em stricto sensu ou lato sensu, mas com uma quantidade de horas razoável. Qual é o razoável? Não tem na lei. Mas, enfim, de vez em quando aparecem uns diplominhas de workshop de um fim de semana. A gente fala isso. Aí é o que eu digo, é aquele momento em que tem que ter muita atenção ao detalhe e não deixar fugir nada disso. Então, no momento em que a pessoa tem o diagnóstico, recebeu a prescrição, liga para o plano e pede, por favor, me indique quais são os seus profissionais habilitados, anotar quais são os profissionais que foram indicados, ligar para o plano para esses profissionais que foram indicados, perguntar, tem especialização? Ah, que ótimo. Então, poderia, por favor, me mandar o diploma, etc. E o que a gente sempre pede também é que o plano forneça um cronograma de previsão do atendimento semanal, em que diga o dia da semana, a quantidade de horas e quem vai ser o responsável. Por quê? Muitas vezes a clínica tem uma pessoa que de fato é formada e que tem especialização e ela se apresenta como responsável técnica. Só que quem vai aplicar não tem. Entendi. Muitas vezes são pessoas, inclusive, que estão se formando em psicologia,
Nem na Entendi. quanto mais especialização. Então, é o que a gente pede, sempre a gente exige. Por favor, perfeito. Que bom que tem. Então, tem. Que bom que sempre... Esperamos que daqui a 20 anos todos os planos tenham excelentes clínicas em seus credenciados. Mas o fato é que hoje eu quero ver quem é, que dia vem, como é que vai ser. Porque também é o seguinte, a quantidade de terapia que é necessária, nem sempre as clínicas conseguem absorver. Elas não têm personal disponível para toda essa quantidade de pessoas que procuram. Então, esse também é um fator bastante relevante. Às vezes, a clínica oferece uma sessão por dia em grupo. Então, assim, é aquele momento em que a gente, infelizmente, parece o óbvio, mas precisa comprovar em juízo que o médico pediu que a sessão seja individualizada, for personalizado, enfim, tudo isso amarra o processo e a discussão judicial para que a gente consiga realmente uma clínica. Por quê? A ANS prevê o seguinte, se o plano de saúde não disponibiliza em 7 dias o tratamento, ele tem que reembolsar. Em 7 dias? Isso é super importante. Teoricamente, a ANS fala nisso. E se não, tem muitos casos também em que, por exemplo, aqui no município de São Paulo, tem bastante clínica, mas vai para ABC. Eu moro em São Caetano e é indicado uma clínica em São Bernardo. Também a ANS fala que tem que ser no mesmo município. E se não for no mesmo município, o próprio plano tem que providenciar o transporte. E aí o negócio já vai ficando mais complicado, eles acabam tendo que reembolsar mesmo. Eu vou aproveitar esse assunto e vou fazer uma outra pergunta. Muitas vezes eu, como médica, quando faço meu relatório, fazendo a solicitação das intervenções, na minha formação de psiquiatra da infância e adolescência, eu consigo ter a noção de que, olha, essa criança precisa de um trabalho com fono, essa criança precisa de um trabalho com ATO, com um analista do comportamento, enfim. Mas delimitar quantas horas de TO, quantas horas de fono, quantas horas de, sei lá, psicopedagogia, psicomotricidade, é muito complicado, porque quem, por exemplo, uma fisioterapeuta, ela estudou anos para fazer a avaliação daquela criança e dizer, olha, na minha opinião, eu preciso tanto tempo. E eu me sinto muito incomodada, a gente já conversou sobre isso, porque eu fico pensando, bom, se alguém me mandasse uma cartinha, né, mandasse para o meu consultório dizendo assim, olha, Rosa, eu quero que você prescreva tal remédio e que você oriente o paciente a tomar 3 vezes por dia. Ia ser extremamente incômodo. Por outro lado, eu entendo que tem uma situação dos pais, eles ficam numa posição delicada, porque se eu falo assim, olha, eu não vou dizer quanto tempo, eu vou definir os profissionais, mas eu não vou determinar porque, enfim, até por uma questão ética, tem todo um regimento de conselhos dizendo que eu sou médica e eu não posso definir isso. Como que eu me coloco nesse momento? O que eu tenho que argumentar? Como que você entende essa questão? Então, algumas coisas que a gente pode usar como baliza, parâmetro para poder fazer essa prescrição. O Estado de São Paulo, vamos falar aqui da nossa realidade imediata. Ele tem já um protocolo de tratamento para o autismo, um protocolo da Secretaria de Saúde. Terapia comportamental e fala em 40 horas de tratamento multidisciplinar. Ele não entra no método de ponto cada um justamente por isso, porque o correto seria cada profissional avaliar dentro da sua expertise qual a intervenção necessária. Acontece que a gente tem a realidade científica e tem a realidade jurídica. Então, quando a gente faz isso, eu não posso ir com uma carta branca. Precisa de multidisciplinar, mas sem nenhum parâmetro. Então, o que eu sempre penso é que a gente pode sugerir uma quantidade. Então, dentro dessas 40 horas, sugiro tantas psicologia, tantas disso, e tantas... Uma questão que é muito importante a gente esclarecer aqui é que muitas vezes essas prescrições contêm a indicação de AT para acompanhamento escolar. Sob o ponto de vista médico, imagino que esteja perfeito e é exatamente isso. Sob o ponto de vista jurídico, não é extremamente interessante que isso conste. Por quê? O plano que a gente... a nossa parte contrária, que a gente está discutindo de quem você quer o reembolso, é um plano de saúde, não é um plano pedagógico. E eles, obviamente,
se estruturar em suas defesas e levantar esse argumento. Eu não vou pagar AT. Uhum. Né? Não sou obrigado, porque isso aqui é além do meu contrato, não é minha obrigação contratual prestar serviço de educação. E o que acontece é que, na verdade, a gente tem uma região meio límbica aí, né? Porque é um tratamento na escola, mas que não necessariamente o AT vai estar ali como um pedagogo. Muitas vezes ele está como um com a experiência de psicólogo, com especialização. Fazendo a mediação social, muitas vezes, que não é um trabalho pedagógico. Na escola regular, geralmente, a mediação é social, né? Assim, na grande parte, né? Em algumas é que realmente é pedagógica, quando você tem dentro do espectro de forma mais leve, enfim, que aí vai adaptar material pedagógico. Mas, assim, a grande maioria que eu vejo, pelo menos, que são de crianças moderadas a severas, o que o AT faz é uma mediação social, né? É muito mais isso. Mas, enfim, é uma coisa que, já que a gente está falando de relatório, né, como colocar isso, eu, inclusive, recomendo que não entre nesse mérito, não precisa chegar a esse detalhamento. Não é nenhuma inverdade, não estamos ocultando nada, estamos simplesmente não entrando nas minúcias do onde esse profissional vai realizar. Até porque a gente tem crianças ou muito pequenas, cujo transporte para as clínicas seria um desgaste, então, na verdade, é bom que até grande parte da terapia seja feita em casa. Uhum. Ou também temos crianças que, na verdade, já são adolescentes e que o risco de um comportamento disruptivo pode colocar em perigo a vida dele e das pessoas que estão próximas. Esse também, às vezes, é recomendável que seja feito em casa. Então, eu acho que tudo isso tem que constar do relatório de encaminhamento, até para poder fornecer para um terceiro. Porque imaginamos que nós temos duas forças conflitantes, a família e o plano de saúde. E quem vai decidir é o juiz. Então, quanto mais informação especializada a gente puder fornecer, melhor. Então, para uma pessoa que assiste a novela da Globo e vê a menina autista pintando e namorando, ele fala, autista é tranquilo. Você Então, a gente tem que também fugir um pouco desse estereótipo e trazer a realidade de cada caso concreto para que o juiz tenha elementos para poder formar sua convicção. Para ele poder ter certeza do que ele acha que realmente é justo, se o plano está sendo abusivo e não pagar, ou se a família às vezes está sendo abusiva em pedir coisas que não tem direito, para que ele sinta vontade. Eu acho que é muito importante o relatório médico. E aí voltamos à questão de físio, psico, e não entrar na esfera do outro profissional. Infelizmente, para o direito, o que determina a forma do tratamento é o médico. Embora eles reconheçam o papel desses outros profissionais, a forma como está enfim, definido o nosso sistema de saúde, etc., é o médico que tem o grande... Eles, inclusive, usam esse termo, tem alguns julgados do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que fala que o médico é o senhor do tratamento. Então, por isso que é muito importante que o relatório médico condense todas essas informações. Embora eu acho que é sempre válido a gente juntar os relatórios dos demais profissionais, até para poder mostrar a evolução da criança, né? Eu acho que é importante ficar registrado assim, que a opinião que o médico é o senhor do tratamento, não necessariamente é a opinião dos médicos ou das associações, enfim, dos conselhos médicos. Mas, por outro lado, a gente segue uma lei, e a gente pode trabalhar em conjunto, né, fazer um trabalho de associações pensando em modificar. Até lá, até isso acontecer, muitos dos pacientes, das crianças e adolescentes, já precisam da intervenção. Então, por uma questão estritamente legal, neste momento, a gente até pede, né, a gente determina, ou a gente sugere, que eu acho, enfim, né, o mais indicado, a gente sugere o número de horas. Mas, enfim, eu achei ótimo você explicar, porque isso, nem para mim, eu acho que para outros colegas e para muitos outros especialistas, também não fica claro. Por que o médico vai lá e se dá o direito de solicitar horas de outras especialidades? Mas você tinha falado também, Camila, além da questão do plano de saúde, que é um assunto enorme, se bobear a gente faz uma live só sobre isso, mas tem outro ponto que termina suscitando assim, muitas dúvidas, que são as questões relacionadas à escola. Então, o que pedir da escola? Quando eu posso ir para uma escola especial, eu posso reter meu filho na escola, a escola tem que dar o AT,
enfim, o diretor da escola pode dizer que a escola não é preparada para atender meu filho. Como que isso funciona? Vamos falar primeiro sobre o ponto de vista legal, depois sobre o que acontece na realidade. Não Tá. pode ser matrícula ao argumento de que a criança é autista. Então, isso não pode, é legalmente proibido. Esse não pode ser um argumento. Outra questão, o AT. O AT tem que ser custeado pela escola, não pelos pais. E diz isso. Diz que o AT é atribuição da escola. Teoricamente, o sistema brasileiro é um sistema de inclusão. Então, o recomendável é que a criança vá para uma escola regular e seja feita a adaptação necessária para a escola regular. As escolas especiais são exceção pela nossa lei. Essa realidade mudou. Se a gente fosse verificar 10 anos atrás, não era assim, mas depois da Convenção da ONU e da Lei do Autismo, o sistema brasileiro privilegia a inclusão. Então, respondendo, o AT tem que ser pago pela escola, não pode negar matrícula, e a escola tem que ser a regular. A realidade. As escolas recusam a matrícula, mas nunca vão dizer que é porque é autista, vão dizer porque não tem vaga, porque nós já excedemos a quantidade. Não existe lei que fale em quantidade. Isso eu ia te perguntar, eu sempre escuto, não, a gente tem 10% das vagas para inclusão, as vagas acabaram. Não tem, não existe. O que Certo. existe, na escola estadual existe uma norma em que eles falam que para cada 18 crianças típicas, uma pode ser de inclusão. Mas isso é um provimento interno das escolas, não é nada de lei, não é nada que possa ser. Pode, no máximo, servir como parâmetro para a gente discutir. Se for o contrário, eu acho que vale até a pena, né? Se a gente tiver uma situação de uma. Mas não existe esse parâmetro legal. Isso, na verdade, é uma desculpa, na minha opinião, das escolas que não querem ter o custo de se preparar para fazer uma inclusão efetiva, porque o custo é muito alto. Essa é a verdade. O AT, por exemplo. O AT, o que a lei fala? Que precisa ter um profissional especializado. Não fala se é um professor, não fala se é um estagiário, não fala se é um psicólogo, fala um profissional de apoio. O que é um profissional de apoio? Vê escolas que colocam um profissional para ajudar na higiene. Estou dando um apoio. É porque justamente nesse aspecto ela foi extremamente omissa. Né? Ela podia ter ido além e avançado e colocado de maneira mais clara que profissional seria esse. E outra coisa, fala que será oferecido. Outra coisa que a gente vê, uma escola contrata um AT e divide entre 5 alunos, o AT vai um dia por semana para cada aluno. A escola está cumprindo. Ela está oferecendo apoio. A escola não diz que é o tempo inteiro, que tem que estar como se fosse um espelho. Não fala isso. Então, quer dizer, fica um espaço onde as escolas também aproveitam para se eximir da obrigação ou fazer um custo mínimo. Parece que eu estou demonizando as escolas, mas não é isso. Quando saiu a lei, eles entraram com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A Associação de Escolas Particulares do Brasil, a federação, entrou com uma ação para não pagar. Então, assim, muito claramente a posição é essa. Nós não queremos arcar com esse custo. Às vezes o que eu vejo, Camila, que eu acho que também é uma posição delicada. A escola ela não quer pagar por N razões, de novo, não me cabe julgar, mas enfim, ela não consegue pagar ou não quer pagar um auxiliar, um tutor. Por outro lado, muitas vezes também elas não aceitam que os pais, algumas escolas, que os pais paguem, porque elas ficam com receio de ser entendido, interpretado como um vínculo de trabalho desse AT, ainda que pago pelos pais. Uma outra coisa que às vezes eu vejo muito, a escola, em alguns momentos, algumas escolas se dispõem a pagar, mas elas colocam como regra que esse profissional não vai ter interação com o restante da equipe, ou que esse profissional não vai poder receber supervisão de uma psicóloga, por exemplo, que está atendendo essa criança. Pelo que você está me explicando, isso tem que ser visto caso a caso. Caso a caso. Infelizmente, por um lado é bom que a gente já tem a legislação dizendo que esse profissional precisa existir, mas, ao mesmo tempo, não deixa claro quem é, quando deve estar e qual a interação que ele deve ter com a equipe. Não tem.
Infelizmente não tem. E aí o que eu falo, vai muito da sensibilidade de cada escola, né? E desculpa, não sei se Imagina. E então também vai muito da sensibilidade de cada escola e da interação dos pais. O que eu falo também, que também não adianta a gente querer judicializar, quer dizer, processar tudo. Então, assim, a escola não está criando muito caminho bom ali, está criando um empecilho e tal. É hora de repensar se aquela escola é a melhor para a criança. Uhum, uhum. Eu falo também o seguinte, muitas vezes, embora a criança seja verbal, uma característica do autismo é a deficiência social, de perceber códigos sociais. E se essa criança começa a sofrer pequenos situações de constrangimento e ela nem percebe exatamente o que está acontecendo, ela pode botar. Então, eu sugiro jamais processar uma escola com a criança matriculada. Isso é uma coisa que eu acho que não tem, assim, o menor cabimento humano mesmo, de você colocar uma criança numa situação dessa. E o que a gente sempre tem que tentar pelo diálogo. Então, nesse aspecto, no Brasil não é muito comum, mas em outros países é a figura do mediador. Então, eu acho que sempre vale a pena, quando chega numa situação dessa, levar uma terceira pessoa, seja um advogado, seja um psicólogo, um terapeuta, para conversar com a escola e tentar afinar esse trabalho entre todos. Se não conseguir, aí, sinceramente, eu sei que é muito frustrante, mas é o caso, talvez, de procurar outra escola. Eu acho que tem muita gente falando que as coisas vão ser processadas para poder aprender, que tem que receber os nossos filhos e tal. Também acho. Então, tira o seu filho da escola e processa por perdas e danos. Mas não com a criança lá dentro, porque empatia, carinho, essas coisas, a gente não obriga ninguém por lei a ter. Então, não adianta. Se a escola está colocando muitos entraves, então o teu AT eu não recebo, eu não recebo ordens de um outro de um AT que eu vou pagar. Então, enfim, já fica uma situação muito belicosa, de muita briga entre as duas partes. E aí não é benéfico para a criança, penso eu. Você falou em algum momento sobre a adaptação, né, da adaptação do material. Adaptar o material, porque a lei fala de ter o AT, o acompanhante terapêutico, enfim, profissional. Mas a adaptação do material, às vezes, o material tem que ser completamente refeito. Isso também é função da escola, é algo que o pai pode, né, solicitar à instituição de ensino, ou o pai ou os pais têm que fazer por fora, digamos assim, tem que ser um custo a mais para fazer a adaptação do material. Voltamos à mesma questão. A lei fala que a escola deveria adaptar o material quando necessário. E mais do que isso, a gente tem muitas escolas que são franquias e fazem a família pagar uma taxa de material do franqueado que nunca vai ser usado. Aí não tem questão de adaptar ou não. Quer dizer, é um material que você vai pegar e vai jogar num lixo. Não vai usar, não vai usar. São apostilas, coisas completamente incompatíveis com o aprendizado daquela criança, aquelas necessidades. Então, às vezes, tem duplo custo. A adaptação do material e a compra desse material franqueado, que é um absurdo. Assim, por lei, não poderia. Na cartilha, como eu te falei no início, eu cheguei a olhar, eu vi que, além de falar sobre plano de saúde, falar de questões relacionadas à escola, vocês abordam outros temas, né? Assim, como que vocês escolheram sobre o que falar? Isso, vocês fizeram uma pesquisa, é da tua experiência, e dentre esses temas, o que você acha mais relevante? Eu acho que algumas questões ali são bem importantes, dependendo do nicho que a gente vai analisar. Então, vou trazer aqui para a gente comentar rapidamente. Imposto de renda, agora dia 30 vence, né, a data para todo mundo entregar seu imposto. Tá aí uma questão que é importante. Por quê? Teoricamente, todas as despesas que são gastas com o tratamento do autista, elas são dedutíveis, como o tratamento médico. E há prioridade também no recebimento de restituição. Então, principalmente pessoas que têm retenção na fonte, que são empregadas, seletistas, essa é uma coisa que às vezes passa desapercebida. As pessoas fazem a declaração, esperam lá logo no primeiro campo existe pessoa com deficiência, o contribuinte é pessoa com deficiência ou tem dependente com deficiência. Esse já é
um direito que a gente tem, simples de ser acessado e que não necessariamente é de muito conhecimento. Então, eu acho que é bem relevante a gente trazer. Os temas foram escolhidos justamente não só pela minha experiência no escritório, mas dos outros colegas que fazem parte da comissão de palestras, que a gente vai ver que são sempre os temas que são objeto de questionamento. A questão relativa também a previdenciário, isso é uma questão muito importante, porque as pessoas, geralmente, elas ficam pensando na questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é um benefício que seria como se fosse era dada também para idosos. É um benefício previdenciário para quem nunca contribuiu. Então, a pessoa que nunca contribuiu para o INSS, mas estando em situação de vulnerabilidade financeira, teria direito a um salário mínimo. É diferente do LOAS, Camila? É a mesma coisa que LOAS, quer dizer, Lei Orgânica da Assistência Social. Então, é um apelido que pegou. Mas a Lei Orgânica da Assistência Social traz dentre os benefícios o benefício de prestação continuada. Certo. Porque LOAS é uma lei que trata de aposentadoria, de seguro maternidade, de licença maternidade, trata de todas as questões previdenciárias, entre elas o BPC. E para ser elegível para esse benefício, a pessoa, na verdade, precisa ter uma determinada performar uma questão financeira de situação da família. O que isso quer dizer? Existem critérios objetivos para obter o LOAS. A pessoa que tem autismo, ela deve fazer parte de um grupo familiar, e aí o grupo familiar, o INSS, que é quem concede o benefício, ele considera todas as pessoas que convivem sob o mesmo teto, é um critério mais subjetivo, não é pai, mãe, filho e filha. Se morar avó, um tio, enfim, um enteado, esse grupo familiar é analisado pelo INSS, é feita a soma do rendimento de todas as pessoas, e aí eles determinam que per capita, ou seja, por pessoa, essa renda dividida não pode ultrapassar R$ 500. Vamos dar um exemplo concreto. Pai, mãe, 2 filhos. O pai trabalha, a mãe está em casa cuidando da criança, como a gente colocou no começo, e o pai recebe R$ 2.500. A gente vai dividir 2.500 por 4, vai dar mais de R$ 500 por pessoa. Essa pessoa não tem direito ao LOAS. O pai recebe 1.999. Dividiu por 4, ele vai ter direito. Então, assim, é um grupo bastante definido das pessoas que podem ter direito ao BPC LOAS. Mas as pessoas se esquecem que existe o direito de fazer uma aposentadoria. O BPC é para quem nunca contribuiu para o INSS. Nada impede que você, pai, mãe, resolva fazer contribuições para o seu filho à Previdência Pública na qualidade de aporte individual, autônomo. E a pessoa vai ter o direito à aposentadoria, mas é aposentadoria, não é o benefício que é para pessoas com vulnerabilidade financeira. Então, é bem diferente. E as pessoas, às vezes, acabam chamando boas aposentadoria do autista. Não é isso. São duas coisas diferentes. O que eu observo, na verdade, é que as pessoas nem sempre confiam muito na capacidade do governo de daqui a 30 anos pagar essa aposentadoria, então elas preferem fazer privada esse aporte. Mas, enfim, nada impede que você... É o que eu falo. Uma segurança a mais, a contribuição individual está hoje em dia em torno de R$ 250, por que não fazer para o seu filho também o do governo, né? Então, eu acho que é importante. Outra coisa também que é muito demandada para a gente é a questão de curatela, né? Por quê? É uma das minhas perguntas para você, porque eu termino trabalhando da tutela e da curatela, enfim, porque meus pacientes crescem, né? Os pacientes crescem. E a minha formação é psiquiatria, eu sou especialista em infância e adolescência, mas chega um determinado momento que a gente está ajudando os pais na documentação para os adultos. Então, como que isso funciona? Isso modificou no nosso código. Antigamente, a gente tinha a figura da interdição. A interdição não existe mais. Então, essa é a primeira coisa que eu quero deixar bem clara, porque as pessoas têm essa imagem ainda na cabeça. Ah, eu tive um tio que era esquizofrênico, foi interditado.
Então, assim, tem aquela lembrança meio nebulosa de alguma situação em que a pessoa deixou de ter direitos. Porque é isso a interdição. Era, né? Isso. Era você tirar a capacidade civil de uma determinada pessoa. E os autistas, até 10 anos atrás, podiam ser sujeitos à interdição. Então, quer dizer que quando havia um comprometimento da capacidade cognitiva, em que a pessoa não conseguia avaliar, por exemplo, a contratação da compra de um carro, ter uma conta bancária, então era feita uma interdição, porque muitas vezes essa pessoa, embora tivesse uma certa desenvoltura social, a capacidade dela de compreender a extensão por exemplo, de um contrato era limitada. E muitas vezes aconteciam situações de aproveitar-se, pessoas de má fé, e fazerem contratações, enfim. Então, essa era a interdição, você tirava completamente o direito da pessoa de fazer contratos, etc. Mas ela também não tinha praticamente nem votar ela poderia, porque ela era considerada uma incapaz. Capaz no sentido jurídico, que diz que é como se fosse uma criança de 5 anos. Certo. Hoje em dia mudou. Hoje em dia a gente tem 2 institutos, o da curatela e da decisão apoiada. São 2 coisas. A curatela, ela pressupõe que a pessoa tem uma limitação, mas essa limitação não vai impedi-la de casar-se, de ter relacionamentos afetivos, porque antigamente a pessoa interditada não podia nem se casar. Então, é a idade em que realmente você tirava uma série de prerrogativas do cidadão daquela indivídua. Ela deixava de ser um cidadão completo. E a curatela, hoje em dia, a questão é a seguinte, ela é muito mais delicada e depende de uma prova muito mais contundente. Então, antigamente, bastava juntar o relatório do médico, dizendo que a pessoa tinha autismo, o juiz analisava e dava a interdição. Agora, o que acontece? Existe o Ministério Público. O Ministério Público tem uma das funções dele é proteger as pessoas com maior vulnerabilidade jurídica. Então, por exemplo, crianças têm a assistência do Ministério Público e o adulto, quando completa 18 anos e existe uma curatela, o Ministério Público intervém para saber até que ponto aquela pessoa realmente tem limitação. Porque também tem isso. Nem sempre a pessoa tem uma limitação muito grande. Muitas vezes pode acontecer, enfim. Eu acho muito difícil pais fazerem isso, mas pode acontecer de querer super proteger. Eu acho que a gente super protege, mas tem uma noção também de quem é o filho da gente, do que a gente está cuidando. Mas, enfim. Então, tem pais que, às vezes, a criança tem bastante capacidade de falar, não, meu filho não consegue de jeito nenhum, ele é meu bebê, eu quero continuar cuidando dele. E aí o Ministério Público intervém no processo, é feita uma perícia médica com o psiquiatra do juiz, para ver até que ponto há comprometimento, porque a curatela ela vai ser dotada. Ela não vai tirar todos os direitos da pessoa, vai dizer, olha, para algumas coisas ela tem, para outras é mais complexo, muito mais aperfeiçoado, não tenho dúvida, porque vai olhar o indivíduo, particularmente aquela pessoa, o que ela precisa, mas, ao mesmo tempo, vai dar muito mais trabalho. Então, as pessoas até me perguntam, então eu estava querendo ter uma ação de curatela para o meu filho, quanto tempo você acha que sai? Depende, né? Depende do juiz, do Ministério Público, da prova que vai ser feita. Então, isso tudo é muito, hoje em dia... Do filho, né? Tem alguns filhos que são mais fáceis a gente avaliar e perceber, não, realmente existe uma limitação, uma deficiência clara. Em outros casos, a gente tem que ter muito cuidado, porque são pessoas que, apesar não, a despeito de ter autismo, de ter um outro transtorno, são pessoas capazes. Então, a gente tem que, dependendo da gravidade, também pode ser maior ou menor. Porque é o que eu falo, você está tirando capacidade de cidadão, você está tirando da pessoa uma série de atributos que todos nós temos, de escolha de ir e vir, enfim, fazer as escolhas da vida da gente, né? Camila, falando um pouco de uma outra questão que eu acho que é super importante, teve muito na mídia, as pessoas discutiram muito, a carteirinha do autista, a carteira de identidade, né, que coloca lá a identificação do autismo. Na prática, de uma maneira objetiva, qual é a serventia dessa carteirinha? A serventia é bem da minha terra, né? Qual é a função dessa carteirinha? E se ela substitui, por exemplo, o laudo médico?
Quer dizer, eu não preciso mais de laudo, eu posso mostrar a carteira que tem escrito lá que eu tenho autismo, então eu já comprovo para fins gerais. Então, o que eu observo? Na verdade é o seguinte, a carteirinha, ela é optativa. Ninguém é obrigado a tirar a carteirinha. Então, eu acho isso uma coisa muito válida, porque tinha um projeto de colocar na carteira de identidade. E aí você está carimbando, na verdade, na testa da pessoa. Uhum, Isso é muito pesado. uhum, E é totalmente... Nesse sentido, eu acho que foi até bastante válido ser feito um instrumento à parte, né? A opção da carteirinha. Por que eu acho essa carteirinha válida? No sentido de uma opção. A gente tem o RG normal, mas existe fila de supermercado, existe fila de banco, cinema, uma série de situações sociais em que a criança ou o adolescente ou o indivíduo com TEA vai participar. E muitas vezes é aquela coisa, nossa, nem parece autista, porque o uhum, autista não tem nenhuma característica, né, uhum, fenotípica. Você não olha e vê que a pessoa tem autismo. Então, uhum, essa carteirinha teoricamente simplificaria isso, porque o laudo, muitas vezes, traz para a pessoa que está exigindo a documentação processo ao desconto, né, das atividades culturais e esportivas, por exemplo, a subjetividade dizer, não sei se esse laudo vale. Ah, esse laudo tem 6 meses, não vou receber. Então, tinha toda essa subjetividade que podia ser usada nessas horas para esse tipo de situação não gerar direitos. Né? Então, a gente vê, por exemplo, teve um caso que saiu na mídia bastante de uma moça que foi para embarcar e ela tinha uhum, autismo, uhum. esse caso, e aí não deixaram, enfim, deram. Então, é complicado nesse sentido. Eu acho que ela é válida como um coringa. Ela não vai substituir o laudo é muito importante, mas eu acho que ela facilita na interação com a aplicação do seu direito. Eu acho que é mais uma ferramenta. Eu acho Tá. que Você estava falando de validade, de data, eu lembrei de uma outra coisa, é uma curiosidade. Por que que eu dou o diagnóstico de transtorno do espectro autista, que a princípio, até agora, até a data de hoje, é algo que infelizmente não tem cura, infelizmente para alguns casos mais graves. Tem outras pessoas, né, que têm a cognição preservada, que têm outra forma de funcionar, que se identificam e tudo bem, cada um do seu jeito. Mas por que que eu coloco lá o diagnóstico e a cada 3 meses eu preciso renovar um laudo, dizendo que a pessoa continua com o mesmo diagnóstico? Eu nunca entendi por que que isso funciona assim. então, isso aí funciona pela lista de burocracia do que a gente pode atrapalhar para um reembolso. É para isso. Tá, tá, tá Então, legal. assim, eu vou ter que pagar o reembolso desse tratamento? Vou, mas eu vou criar uma questão aqui, dizer que não foi na via carbonada, cor-de-rosa, e aí até o tempo de você ligar para a ANS, discutir a ANS, o protocolo, eles já te reembolsaram, mas criaram esse tempo. Então, não tem, na legislação não tem nada que diga que tem que ser renovado, nem de 3, nem de 6, nem de um ano, não tem nenhum período, não tem nenhum prazo. Uhum. Das coisas que eu escuto, assim, eu termino fazendo muito laudo, enfim, das solicitações de laudo que eu recebo, eu estou tentando lembrar o que é que se destaca. Então, muitas vezes tem uma questão com compra de veículo, né? Os meninos, as pessoas que têm TEA, elas fazem muitas terapias, elas se deslocam bastante, né? Então, tem algumas questões ligadas à mobilidade mesmo, né? A compra de automóvel, eles serem excluídos do rodízio de carros em São Paulo, enfim. Que mais em termos de transporte, por exemplo, eu sei que tem algumas questões ligadas a avião, a compra de passagem. Como é que isso funciona? É de graça? É um desconto? É para todo mundo? As pessoas, inclusive, chamam pelo apelido, que é Fremec. Ah, eu quero um Fremec. O que é? O Medif e o Fremec, eu já conheço os dois. Ah, o Medif é Fremec. para algumas, Fremec é para outras. Não é. O Fremec é o Frequent Medical Customer, que é o cliente frequente de passagem aérea. Então, se a gente imaginar que aqui em São Paulo é um centro de medicina em que muitas pessoas de outras regiões do Brasil vêm se tratar, elas fazem com frequência várias viagens. E aí, o que a Associação Internacional de Aviação que prevê isso, não é lei brasileira. Na verdade, é a Associação Internacional de Aviação que prevê desconto para o acompanhante.
Porque se a gente pensar, na verdade, quando estamos, por exemplo, num avião, há uma turbulência. É aquela coisa, coloque a máscara em você depois na criança. Uma pessoa dentro do espectro do autismo pode ter dificuldade de entender todas essas fora da rotina. Ela está lá pronta para sentar, pegar a mesinha, comer o lanchinho e de repente acontecer uma turbulência, ela não vai ser capaz de se proteger. Qual o custo de contratar uma comissária de bordo só para aquela pessoa? Qual? Então, por que existe esse desconto? Porque é muito mais barato dar um desconto para um acompanhante e essa pessoa vai estar seguramente protegida na viagem aérea. Então, o desconto, claramente, não é para a pessoa com TEA, é para o acompanhante dessa pessoa. E qual é o critério? O critério é subjetivo. Então, o médico, geralmente, os laudos são pedidos aos médicos que atendem a criança, a família preenche um formulário e vai isso para a companhia aérea. Cada companhia aérea tem a sua equipe médica e a equipe geralmente ela decide se vai dar o Medif ou o Fremec. Qual a diferença entre um e outro? O Fremec tem validade de 1 ano. O Medif é para viagens pontuais. Então, imaginemos que uma pessoa fez um transplante de fígado e ela veio fazer em São Paulo. Ela vai precisar de um acompanhante para a volta, mas depois a vida dela vai ficar normal. Então, por isso que não tem uma autorização para, durante 1 ano, o acompanhante ter esse desconto. Entendi. Então, essa é a sutileza. Eles observam. Agora, acontece que o TEA, qual é o critério que eu vejo no dia a dia? Quando a criança é muito pequena, eles dão o Medif. Porque eles pensam, vai que essa criança desenvolve bastante, eu não vou dar um Fremec para 1 ano aí, e depois eu vou ficar cliente pro resto da vida com desconto. Eu acho que é mais ou menos por aí. Camila, como eu te falei no início, 1 hora passa rapidinho, assim, a gente tem mais 4 minutinhos, eu teria várias outras questões para fazer, acho que 2 principais estariam relacionadas ao bullying, uma ao bullying e outra à questão da residência protegida. Mas, infelizmente, eu não vou conseguir falar com você hoje. Vamos pensar no outro dia para a gente falar sobre isso. Mas eu queria que, em linhas gerais, assim, o que você acha importante, o que você quer deixar de mensagem para esses pais e para essas pessoas que têm TEA? E eu queria que você dissesse como fazer o download ou como acessar a cartilha. Ok. A cartilha coloca na internet OAB Santo Amaro, porque foi a seccional de Santo Amaro que patrocinou essa cartilha. E aí, na notícias mesmo, já vai estar lá, Cartilha dos Direitos dos Autistas. Clica nesse link e já vai ser possível acessar o link da cartilha e baixá-la. Então, na OAB Santo Amaro. Então, essa é o caminho para conseguir a cartilha. E o que eu deixaria de mais importante, eu acho que é a questão por incrível que pareça, eu gosto muito de tratar da questão do preconceito do bullying. Eu acho que são muito, muito importantes, principalmente quando a criança ainda é pequena, aquele pequeno médio, assim, que ela está com 4, 5 anos e ela tem um comportamento disruptivo na rua, as pessoas olham feio, dizem que você cuida mal do seu filho, enfim, tem uma série de olhares difíceis que a gente é obrigado a enfrentar. Enfrentar porque não é suportar. É isso que eu quero deixar claro, que eu acho que é importante as pessoas anotarem, deixarem num papelzinho, nem na carteira ou agora no bloco de notas do celular, o artigo 140 do Código Penal, que fala justamente do crime de injúria, que é quando você ofende, fala, seu retardado, ou você não cuidou desse menino, esse tipo de coisa. E essa é a hora que a gente tem que empoderar e falar, olha, o que o senhor está fazendo é um crime, e se continuar, eu vou chamar a polícia. E nesse sentido, São Paulo já tem uma delegacia de deficientes. E essa delegacia pode ser acionada. E eu acho que é mais importante do que a gente sair magoado de certas situações, porque a gente fica arrasado numa situação dessa, ou então vai para cima da pessoa, tentando responder. Porque você qualquer dessas, simplesmente eu acho que o caminho seria falar, isso que você está fazendo é um crime e eu exijo que seja parado, cessado imediatamente. Digo isso por quê? Porque eu tenho um caso de uma família que o pai se condoeu e partiu para cima da parte contrária. E aí o que aconteceu? Ele foi processado. Porque Entendi. Deu um tá? Então eu acho que é importante a gente se empoderar desse conhecimento e não deixar isso acontecer. Bom, doutora Camila, muito obrigada mais uma vez por ter participado. E terça-feira que vem temos live de novo, vai ser com a doutora Mary Lúcia e a doutora Cristiana Castanho sobre o impacto a longo prazo na saúde de crianças e adolescentes causado pela pandemia.
Tetessa, muito obrigada. Tchau, gente. Tchau, obrigada. Nada.